Olá, senhoras e senhores. Iniciaremos agora o 12º painel. Desafios da não cumulatividade na tributação das receitas PIS e COFINS. Presidindo este tema, o Dr. Bruno Rodrigues Teixeira de Lima, advogado e contador, mestre em Ciências Contábeis pela UNB, doutorando em Direito pelo IDP. Vamos aplaudi-lo, senhoras e senhores. Muito obrigado. Nossos palestrantes, convidados, Dr. André Mendes Moreira, professor da UFMG, livre docente e doutor pela USP, advogado. Dr. Gustavo Brigagão, professor da FGV, presidente do CESA e da ABDF, diretor da FCCE, advogado. Dr. Tássio Lacerda Gama, presidente do IAT, professor da PUC São Paulo, livre-docente pela PUC São Paulo, líder do Grupo de Pesquisa Controle de Validade da Tributação, CNPq PUC São Paulo, advogado. E a doutora Thaís de Laurentes, graduada, mestre e doutora pela USP, professora do IBDT, conselheira titular da primeira sessão do CARF. Por gentileza, com a palavra, Dr. Bruno Rodrigues Teixeira de Lima. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Queria dizer que é um prazer estar aqui pela primeira vez na Universidade de São Paulo e já presidindo uma mesa de um congresso tão importante, né? Uma arquitetura completamente diferente do que a gente está acostumado a ver na UNB. O tema desse painel, e tenho o prazer de ter aqui professores muito ilustres, que têm bastante conhecimento em relação à matéria que vai ser tratada aqui, trata de um tributo de dois tributos, na verdade, que são bastante curiosos, por assim dizer. Né? Eles foram concebidos lá em 2002, 2003, por meio de duas medidas provisórias, com a pecha, e isso a exposição de motivos dizia, de manutenção da arrecadação, isso é importante, e a modernização do sistema. Era isso que se trazia na exposição de motivos. E nós vimos um trabalho, inclusive, que foi feito pelo Samir Khoury e pelo Alexandro Coelho, da Fundação Getúlio Vargas, que o efeito, na verdade, foi ao contrário do que aquilo que se tinha previsto. Então, eles até trazem alguns números em termos de processos no âmbito do antigo segundo Conselho de Contribuintes, que tratava de PIS e COFINS. Em 2004, você tinha 4.000 processos novos no âmbito do Conselho de Contribuintes, segundo Conselho. Em 2008, esse número pulou para 20.000, né, 4 anos depois. A participação do PIS e da COFINS, em 98, na arrecadação da União, era de 13%. Em 2005, essa participação era de 21%, passou a ser de 21%. Em termos de arrecadação total, em 98, 2,5%. Em 2005, pulou para 5,5%, e aí nós estamos considerando toda a arrecadação dos entes nacionais. Então, é um tributo que realmente teve um efeito de aumentar a arrecadação para a União. Além dos efeitos também que se pôde ver em termos de PIB, de consumo, de redução de déficit público, ele teve um efeito de redução de 10% de déficit público, e emprego, principalmente para as pessoas de mais baixa renda, e também um efeito distorsivo nos preços relativos. Isso tudo está nesse trabalho, professor Samir, professor Alexandre. Bom, eu agora vou dar a palavra para os meus ilustres colegas aqui, começando pelo professor André Mendes Moreira. Obrigado.
Bom dia a todas e todos. Inicialmente, quero registrar minha elevada satisfação em participar deste congresso tão diligentemente organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e cumprimentar aqueles que estão à frente do Instituto e do evento, seu presidente, doutor Ricardo Maris de Oliveira, seu vice-presidente, professor titular Luiz Eduardo Chueri, cumprimentar novamente a todas e todos que aqui estão, fazendo na pessoa dos professores Roque Antônio Carraza e Paulo Aires Barreto, cumprimentar meus colegas de mesa, caro presidente Bruno Lima, caros colegas Gustavo Brigagão, Tássio Lacerda Gama, Thaís de Laurentiis. A mesa versa sobre não cumulatividade do PIS e da COFINS e coube a mim ser o primeiro a falar. Desse modo, farei uma exposição com o intuito de delinear o porquê da não cumulatividade. Afinal, a tributação cumulativa de bens e serviços é simples e não guarda maior complexidade como a não cumulatividade. No caso da tributação cumulativa, basta cobrar-se alíquotas baixas de 2%, 3% em cada etapa de venda da mercadoria ou de prestação do serviço, para que ao final se tenha, dado o efeito em cascata da tributação, uma arrecadação suficientemente relevante. Ocorre que a tributação cumulativa, a despeito de sua eficiência e de sua simplicidade, labora em desfavor de um princípio que integra a ordem econômica da Constituição de 88, que é exatamente o princípio da livre concorrência. A tributação cumulativa gera para as empresas verticalizadas, isto é, aquelas que conseguem congregar desde a produção, passando pela distribuição, até a venda ao varejo, dentro de uma única pessoa jurídica, uma única incidência. Ao contrário, pequenas e médias empresas que devem adquirir de distribuidores, que a seu turno adquirem de fabricantes, sofrem 2, 3, 4 incidências. Na importação, incide uma vez. Portanto, em um tributo cumulativo, é melhor importar do que, eventualmente, produzir no país, dado que, naturalmente, haverá 2 ou 3 incidências até se chegar ao consumidor final. Por essa razão fundamental é que pensou-se, já há 100 anos, uma outra forma de tributar o consumo de bens e serviços, que, ao mesmo tempo que assegurasse a arrecadação, não gerasse a distorção à livre concorrência. Em 1921, von Siemens, engenheiro alemão, escreveu uma pequena obra que delineou aqueles que são os principais elementos do que viria futuramente a ser o Imposto sobre Valor Agregado. Em 1923, Thomas Adams, nos Estados Unidos, fez o mesmo, embora não com a sofisticação de von Siemens. A preocupação de Thomas Adams era criar um novo imposto para substituir o imposto sobre a renda, que em 1923 ainda ganhava tração entre os norte-americanos e, com isso, gerava certa repulsa, especialmente entre aqueles mais abastados. Após algum hiato, foi em 1948 que se criou na França, por primeira vez, um tributo que pode ser considerado verdadeiramente não cumulativo. Foi o chamado Imposto sobre a Produção.
um tributo pago pelas indústrias que seguia o chamado crédito físico, cujo significado, muito distinto daquele que se emprega hoje no Brasil, é bem mais singelo. Creditava-se do imposto de consumo tudo aquilo que fisicamente ingressava no parque fabril. O objetivo do crédito físico sempre foi, historicamente, tanto no imposto francês de 1948, como no seu par, que foi o imposto de consumo brasileiro de 1958, mencionado há pouco pelo professor Paulo Aires Barreto, o intuito do chamado crédito físico sempre foi apenas o de evitar o direito a crédito sobre bens do ativo permanente. Nada além disso. Pois bem, após essa primeira tentativa, em 1954, implementa-se na França um verdadeiro imposto sobre valor acrescido não cumulativo de base ampla, com direito a crédito sobre bens do ativo imobilizado, adotando-se, portanto, um direito amplo ao creditamento. A experiência é tão exitosa que, em 1967, é editada a primeira diretiva IVA, que enuncia os 3 pilares fundamentais desse imposto. Primeiro, técnica não cumulativa de tributação no método imposto contra imposto. Segundo, incidência por toda a cadeia. Terceiro, porém, o mais importante, observância do princípio da neutralidade na implementação do imposto. A neutralidade, que ainda hoje é a primeira orientação constante da diretiva IVA vigente na Europa, é o princípio reitor da tributação sobre o valor acrescido. A neutralidade pode ser vista sob 2 prismas, sob o prisma horizontal, que é o mais comum, e sob o prisma vertical, que é exclusivo do IVA. Sob o prisma horizontal, temos a neutralidade tributária, que propugna a necessidade de se gravar com a mesma carga tributos, produtos que sejam análogos. Por exemplo, não há razão, falando aqui na Europa, onde há essa incidência, para que o livro impresso tenha uma carga tributária maior ou menor do que o livro eletrônico, já que ambos se prestam à mesma finalidade. A neutralidade horizontal, portanto, nada mais é do que um desdobramento da igualdade em matéria tributária. Aquilo que é igual do ponto de vista de um critério e a partir de certo parâmetro de medida, deve ser tributado de forma igual. Mas há no IVA uma outra neutralidade, que se conecta também com a igualdade, porém de forma indireta. É a neutralidade vertical, expressa exatamente pelo princípio inscrito na diretiva IVA. Reza a diretiva que, independentemente do número de etapas entre a produção e a venda ao consumidor final, a alíquota efetiva do IVA deve ser sempre a mesma. Portanto, se há uma importação e, logo, incidência única, ou se há produção em território nacional, seguida de distribuição, seguida de venda a varejo, para então se chegar ao consumidor final, em ambas as situações, a incidência total
do IVA tem que ser a mesma. Essa é a ideia da neutralidade vertical. E o princípio da neutralidade é o princípio reitor do IVA. É ele que justifica a não cumulatividade. Pois a não cumulatividade, como forma de realização, ainda que indireta, da igualdade, e forma direta de preservação da livre concorrência, é, a despeito de suas vantagens, um mecanismo complexo. É um mecanismo que gera custos mais elevados de administração tributária. É um mecanismo que impõe deveres instrumentais aos contribuintes mais elevados do que uma pura e simples tributação plurifásica cumulativa. Nesses termos, portanto, para que se justifique a elevação da complexidade da tributação, o aumento dos custos acessórios em relação à fiscalização, arrecadação e cobrança do tributo, é necessário que haja uma finalidade maior. E essa finalidade maior é exatamente a obtenção da neutralidade vertical, com a preservação da livre concorrência, imediatamente a concretização da igualdade em matéria de tributação sobre o consumo. Dito isso, e essa é a razão de ser da não cumulatividade, eu passo ao Brasil. Em 1958, como dito, implementamos aqui, no imposto de consumo, a mesma lógica do imposto sobre a produção francês de 1948, que era a lógica do crédito físico, compreendido como tudo aquilo que ingressa no Parque Fabril gera crédito. Apenas não gera crédito o que não é fisicamente consumido no Parque Fabril, ou seja, os bens do ativo permanente, os bens imobilizados. Em 1965, positiva-se na Constituição a não cumulatividade. Creio aqui que perdeu-se a oportunidade, que não se perdeu na Europa, de se positivar também o princípio reitor da não cumulatividade, que é exatamente a neutralidade. Ao positivar-se a não cumulatividade, não obstante, até o ano de 1972, não se discutia se crédito físico ia além da vedação ao direito de aproveitamento do IPI relativamente aos bens do ativo permanente. Mas, em 72, premido por necessidades arrecadatórias, o regulamento do IPI, e só o regulamento do IPI deste ano, eu quero frisar, foi o único da história brasileira, previu que, para gerar crédito dali em diante, em matéria de IPI, 2 requisitos deveriam ser adimplidos. Requisito número 1, deveria haver o chamado consumo integral do bem no Parque Fabril. Consumo de uma só vez. O consumo ao longo de 2, 3, 4 meses não geraria crédito. Segundo requisito, deveria haver consumo imediato do bem, no sentido de contato físico direto entre o insumo e o bem em industrialização. Uma inovação, algo que não constava na doutrina. Tomou-se a nomenclatura crédito físico, que nasce em 1948 na França,
vem para o Brasil em 1958, passa incólume pela emenda de 65 e atribuiu-se a essa nomenclatura um significado que jamais havia sido sequer concebido em matéria de tributação não cumulativa. Pois bem, e qual é o resultado do leading case julgado pelo Supremo Tribunal Federal relativamente a essas restrições? O Supremo julgou a favor do contribuinte. O Supremo disse: o regulamento foi além da lei, o regulamento não pode exigir consumo instantâneo. O caso concreto era de material refratário utilizado nas indústrias siderúrgicas, que deveriam ser trocados a cada 3, 4, 5 meses. Só que o Supremo nada disse sobre o contato físico, mas não disse por uma razão, porque no caso concreto já havia o contato físico. Então, era desnecessário pronunciar-se sobre isso. E, além disso, o Supremo declarou inconstitucional toda a redação do regulamento do IPI de 72, que contemplava essa nova concepção de crédito físico. Tanto é que, poucos meses depois do julgamento, houve a modificação do regulamento, e o próximo regulamento de 79, assim como todos os subsequentes, jamais repetiram esses dois requisitos: consumo instantâneo e contato físico. Não obstante, numa interpretação equivocada do precedente do Supremo Tribunal Federal, estamos aqui falando de um erro de interpretação de um julgado, erro que vem sendo cometido há décadas. Num erro de interpretação, compreendeu-se que, a despeito de o Supremo ter dito que a regulamentação era ilegal, a despeito de o Supremo ter afastado, mesmo dentro da regulamentação, o único requisito que impedia, no caso concreto, o creditamento, que era o consumo instantâneo. Como o Supremo nada falou sobre o suposto contato físico, então estava legitimado o crédito físico com essa nova significação, com esse novo conceito, como não apenas a vedação do direito a crédito sobre ativo imobilizado, que é o conceito francês, que é o conceito do imposto de consumo, que é o conceito que vigorava no Brasil até 1972, mas agora como algo que exige contato físico entre insumo e bem industrializado, sob pena de não creditar. E para tornar curta uma história longa e ainda sem fim, por tais razões é que, hoje, boa parte dos processos que discutem não cumulatividade no Brasil são solucionados em provas periciais que vão analisar se a graxa utilizada pelo equipamento gera ou não direito a crédito. Parece-me que isso é menoscabar princípios constitucionais, o princípio da neutralidade, o princípio da livre concorrência e a própria função do Poder Judiciário, que não deve se prestar a esse tipo de querela, que sequer deveria existir. E, para concluir, eu quero aqui dizer o seguinte: tanto na Europa como no Brasil, existem sempre duas correntes
sobre o direito ao crédito, a ampliativa e a restritiva. No Brasil, sabemos, a corrente restritiva é essa do crédito físico, sem base legal, sem base doutrinária, lastreada em erro na interpretação de precedente, mas é a prevalente. No Brasil, a doutrina ampliativa é a chamada do crédito financeiro, que permite o creditamento de tudo aquilo que for diretamente necessário à atividade empresarial. Na Europa também há duas correntes, a ampliativa e a restritiva. Só que lá tem duas diferenças. Primeiro, venceu no Tribunal de Justiça da União Europeia a corrente ampliativa. Aqui venceu a restritiva, que é a do crédito físico. Só que, e esse ponto é interessantíssimo, na Europa, o fisco restou vencido defendendo o crédito financeiro que temos no Brasil. A corrente que venceu é uma corrente que concede crédito além do crédito financeiro. Porque o crédito financeiro, que é a tese dos fiscos na Europa, sustenta que aquilo que for diretamente relacionado à atividade empresarial gera crédito. Essa é a corrente que os contribuintes não conseguiram fazer valer perante o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E essa era a corrente dos fiscos europeus, porque a corrente dos contribuintes europeus dizia, não é apenas o que é diretamente relacionado à atividade empresarial que pode gerar crédito. Também aquilo que indiretamente se relaciona à atividade empresarial gera crédito, desde que impacte no preço final do bem ou serviço prestado. Venceu na Europa uma corrente ampliativa do crédito financeiro, sendo que aqui, repito, por um erro histórico, ainda em tempo de ser reparado, estamos presos a uma concepção de crédito físico dissociada daquela existente, seja na França em 1948, seja no nosso próprio país desde 1958, e sem paralelo em qualquer lugar do mundo. Se a meta da não cumulatividade é a neutralidade, de duas uma, ou ela se concretiza por meio da aplicação correta das regras de dedução de tributos, ou então é melhor voltar para a tributação plurifásica, cumulativa, com alíquotas baixas, que menos danos gerará à sociedade. E com essas palavras, eu quero finalizar lembrando uma frase de Franklin Roosevelt, que era um grande orador e que, certa feita, foi perguntado por seu filho, que iria proferir sua primeira palestra, se Roosevelt tinha algum conselho para que ele, seu filho, se houvesse bem naquele mistério. Roosevelt disse 3 coisas. Primeiro, seja breve, eu tentei ser. Segundo, seja sincero, eu fui. Terceiro, e acima de tudo, mais importante, volte logo a se sentar, que é o que eu farei agora. Muito obrigado. Obrigado, professor
André Mendes Moreira. Já vou passar a palavra aqui para o professor Gustavo Brigagão. Cumprimento todas as pessoas presentes, nas pessoas, por enquanto, ao auditório, nas pessoas, em primeiro lugar, da minha querida esposa, Dani, que sempre está comigo, professor Roque Antônio Carrasa, professor Paulo Aires, professor Felipe Renaud, e também agradeço o convite aos organizadores do evento, os professores Ricardo Maria de Oliveira, professor Chueire, professor Rodrigo, como sempre, mantendo a excelência e a tradição do IBDT. E agradeço também o tema, o painel em que fui inserido, porque me permite estar aqui com os senhores tratando de um tema que eu venho a todo tempo e a todo instante tentando chamar a atenção, tendo em vista a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Queria também cumprimentar a todos da mesa, professor Bruno, professor Tássio, professor André, professora Thaís, dizer que eu estou aqui numa posição absolutamente desconfortável, né, porque eu falo depois do professor André Mendes Moreira e, em seguida, vem o professor Tássio. Então, eu fico aqui numa situação, um comprometimento de obtenção de êxito muito forte. Eu me perdoe não ter ido à tribuna, porque, como alguns sabem, eu tenho um problema de coluna aqui que me afeta muitíssimo e que me impede de ir à tribuna. Bom, mas, como eu dizia, esse convite me dá essa oportunidade de trazer aos senhores aqui algumas ponderações a respeito do princípio da não cumulatividade e que vem muito ao encontro do que o professor André acabou de dizer. Ele explicou muito claramente que, diferentemente da Europa, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o conceito utilizado pela nossa Constituição se restringe ao crédito físico. A esse assunto. Como dizia o professor Paulo Aires, uma vez me disse que, numa conversa que teve com o professor Alcide Jorge Costa, ele havia lhe perguntado qual tributo ele preferiria, um tributo cumulativo ou um tributo não cumulativo. E a resposta do professor Alcide foi de que dependeria da alíquota. E é uma verdade, se nós formos ver a preferência dos contribuintes entre o PIS cumulativo e o não cumulativo, todos correm para que seja adotado o princípio, seja adotado o PIS/COFINS cumulativo, em razão de toda essa complexidade que existe na legislação no que diz respeito ao PIS/COFINS não cumulativo. Não que a não cumulatividade não seja boa, a não cumulatividade é o que nós devemos tentar implementar em toda e qualquer legislação que diga respeito a tributos plurifásicos. Tanto assim que a própria Constituição Federal diz: a União cabe exercer a competência residual, mas ela deve sempre obedecer o pressuposto de que esse novo tributo deverá ser não cumulativo. O problema é a forma como nós estamos tratando esse princípio, que é de absoluta importância para o relacionamento, para o bom relacionamento entre fisco e contribuinte. Pois bem, eu fui designado aqui para tratar de um recurso extraordinário 841.979, tema 756, que trata do alcance da não cumulatividade, especificamente no PIS/COFINS, tendo em vista suas características. Esse julgado, ele tratou de uma ação que foi proposta pelo contribuinte, em função do fato de que, no que diz respeito especificamente ao PIS e COFINS, a regra constitucional
ela se limita a dizer que a lei definirá as atividades econômicas para as quais as contribuições incidentes do PIS e COFINS deverão ser não cumulativas. Ou seja, ela simplesmente diz: lei ordinária deve dispor, deve estabelecer que setores serão objetos da não cumulatividade. Ele não faz nenhuma referência, como fez o IPI, como fez a Constituição Federal em relação ao IPI e ao ICMS, relativamente a como se daria a não cumulatividade, aquele conceito próprio da não cumulatividade, de que os contribuintes poderão se creditar de todas as aquisições feitas nos elos anteriores da cadeia. Não há isso. E aí, neste precedente, o que se pergunta é: qual é a prerrogativa de definição da não cumulatividade por parte do legislador ordinário? Ele pode regular a não cumulatividade sem nenhum entrave? Ou ele deve se ater àquelas mesmas regras que são provenientes do princípio da não cumulatividade no que diz respeito ao IPI e ao ICMS? Que liberdade tem o legislador ordinário? O texto constitucional, ele seria insuficiente em razão de ter feito mera ressalva no que diz respeito ao legislador ordinário, ter que definir os setores e não ter feito referência alguma ao princípio da não cumulatividade em si? Eu já adianto aos senhores que, a meu ver, a interpretação desse dispositivo é de uma obviedade absolutamente clara e evidente. Quando se faz essa ressalva é exclusivamente para a determinação daqueles contribuintes que farão direito à não cumulatividade. No que diz respeito a que setores serão objeto dessa não cumulatividade. Mas, obviamente, que na medida em que um setor esteja submetido a essa não cumulatividade, ela tem que ser aplicada na forma como é aplicável a todos os demais tributos. Afinal de contas, a não cumulatividade, ela visa a eliminação de alguns danos, referidos aqui pelo professor André. O de evitar verticalização, de fazer com que haja aumento de custos das mercadorias que sejam objeto dessa circulação na cadeia produtiva de comercialização. Então, não há sentido que haja não cumulatividade mais branda para uns tributos e menos branda para outros. Ela visa o mesmo fim, o evitar esses danos à economia nacional. Portanto, a não cumulatividade tem que ser é o que menos existe na legislação brasileira. Nós temos um posicionamento do legislador, tanto na Constituição Federal, quanto nas leis ordinárias que regem esse princípio, uma legislação totalmente díspare. Numas há cerceamentos que não há nas outras, por exemplo, o ICMS, a proibição de creditamento e determinação de estorno quando houver isenção ou não incidência, isso não há para o IPI. Tratamento, como o professor André também acabou de se referir, tratamento em relação aos bens do ativo. No IPI esse crédito é vedado, no ICMS e no PIS/COFINS ele é admitido, ainda que de forma restrita. E aí vem a pergunta: quando o artigo 195 faz essa referência ao fato de que o legislador ordinário definirá que setores estarão sujeitos à não cumulatividade, ele atribuiu a esse legislador capacidade e competência para definir toda a não cumulatividade no que diz respeito ao PIS/COFINS? A meu ver, não. Como é que decidiu o Supremo Tribunal Federal em relação a isso? Os dispositivos cuja constitucionalidade estava sendo examinada pelo tribunal diziam respeito aos insumos, que todos aqui conhecem, o quanto essa matéria gerou de discussão no CARF. Temos, inclusive, aqui o presidente da CONCARF, Wesley, Dr. Wesley, lá atrás, que me confirma o que eu digo agora, todos conhecem as discussões enormes
que ocorreram em relação a esse conceito de insumos, a questão de aluguel de bens que foram da pessoa jurídica, também, que era o artigo 3º, todos os artigos 3º, só esse do aluguel, que é do artigo 31. A questão dos bens de ativo, as questões relacionadas às contratações de pessoas físicas, se isso geraria ou não crédito, e os bens e serviços que não tivessem sido tributados por isenção ou não incidência. Esses eram os dispositivos que foram levados ao Supremo Tribunal Federal para que a constitucionalidade deles fosse examinada. O relator do caso era o ministro Toffoli. Em relação ao insumo, ele disse, olha, eu não consigo extrair o conceito de insumo da Constituição vigente. Portanto, o conceito atribuído pela lei ordinária seria aceitável na medida em que houve uma delegação para o legislador ordinário para a definição desse tema. Quanto aos demais assuntos, todos os assuntos relativos a bens de ativo, aquisições de pessoa física, aluguel, como não há uma definição de não cumulatividade na Constituição Federal, essas questões seriam analisadas à luz de outros princípios constitucionais. Em primeiro lugar, a matriz constitucional das contribuições, o PIS e COFINS em si. Depois, o princípio da razoabilidade, o princípio da isonomia, o princípio da livre concorrência e proteção da confiança. Ou seja, nós vamos analisar, o Supremo Tribunal Federal analisa a não cumulatividade do PIS e COFINS, não à luz de todos aqueles princípios que surgem da própria não cumulatividade definida na Constituição Federal para outros tributos, mas sim de outros princípios constitucionais. E, em decorrência disso, aí ele faz uma afirmação que, a meu ver, é a de maior importância no que diz respeito ao que nós estamos vivendo agora. O professor André disse, ao final da sua exposição, que ainda há tempo para nós corrigirmos essa interpretação de que, no direito brasileiro, o crédito é exclusivamente físico. Ocorre que, fazendo ressalva a esses precedentes a que o professor André se referiu, o ministro Toffoli disse, com todas as letras e corretamente, que, no que diz respeito ao IPI e ICMS, os créditos são exclusivamente físicos. Inclusive, ele enumera todos esses precedentes a que o professor André se referiu. Quando nós vamos ver, e aqui eu entro no meu ponto, quando nós vamos ver a PEC 45 e a PEC 110, que fazem a reforma tributária, que propõe a reforma tributária na tributação, relativa à tributação do consumo, ou seja, aquilo que se referiu o professor André, ainda há tempo, se o tempo existe, é este, em que nós estamos examinando a reforma tributária do consumo. A definição de não cumulatividade que consta dos projetos, tanto a 45 quanto a 110, são idênticas à da Constituição Federal de 88. Apesar da promessa de que a não cumulatividade seguiria a doutrina ampliativa a que o professor André se referiu, a promessa é toda nesse sentido, de que os créditos serão concedidos de forma ampla e irrestrita, o conceito de não cumulatividade que consta dessas duas PECs é idêntica àquela que foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, quando ele disse que essa definição só abrange os créditos físicos e que a não cumulatividade seria regulada por lei complementar. Foi exatamente o que aconteceu quando, do julgamento do Supremo Tribunal Federal,
da constitucionalidade das restrições que foram feitas pela Lei Candir, a Lei 87 de 96, em relação à possibilidade de creditamento do ICMS em comparação com o que dizia, à luz do que dizia a Constituição Federal em relação ao princípio da não cumulatividade do ICMS. Pleiteava-se ali a declaração de inconstitucionalidade dessas restrições, dizendo exatamente que, pelo princípio constitucional, na letra da Constituição Federal de 88, haveria a possibilidade do creditamento, tanto no que diz respeito a créditos físicos quanto financeiros. E o Supremo disse não. A Constituição só abrange créditos físicos. E, portanto, as restrições que foram trazidas pela Lei Complementar 87 de 96 são plenamente válidas. E o que faz a Constituição, ou a PEC 45 e a PEC 110? Ela simplesmente traz, apesar de uma promessa de que esses créditos serão amplos e irrestritos, ela traz exatamente essa definição da Constituição de 88, dizendo que uma definição maior poluiria a redação e que o legislador complementar, lei complementar, disporia sobre a real amplitude desse conceito. Ora, se surgir uma nova Lei Candir, essa promessa vai pelo ralo. E mesmo que surja concomitantemente a Constituição Federal, a aprovação da PEC 45-110, uma lei complementar que dê a amplitude correta desse sistema, nada impedirá que o legislador complementar, a lei complementar, disponha de maneira diferente, revogando essa lei complementar. O quórum é muito pequeno. Então, a segurança que nós temos em relação a essa reforma da tributação do consumo, no que diz respeito a essa amplitude do conceito de não cumulatividade, essa segurança ela é zero. Ela não existe. Agora, vejam, senhores, a desculpa é de que nós não podemos poluir o texto constitucional. Agora, apesar desse interesse de que o texto constitucional não seja poluído, os proponentes desse texto trazem uma restrição que não existe em lugar algum do mundo, que é a necessidade de que, para que haja o crédito, tenha havido o pagamento do imposto pelo elo anterior da cadeia. Isso não existe em lugar algum do mundo. Isso sim polui a Constituição, porque traz uma absoluta novidade, uma novidade que causa danos, porque essa atribuição de fiscalização do contribuinte não é do contribuinte que adquire a mercadoria, mas sim do fisco. Num desses debates, o André e eu participamos de uma reunião no CECIF, em que o objetivo era justamente o de trazer uma definição de não cumulatividade. Eu fiz essa definição. Mandei a definição que me parece correta para o Bernardo Api, para o Eurico, para a Lina, para o Alberto Macedo e para o Rauli. Mandei para o Chueri também, uma vez. Essa definição, a meu ver, é aquela da qual resulta uma real aplicação daquilo que se promete na PEC 45-110. Nós fizemos uma reunião no CECIF em que nós debatemos isso, lá no INSPER, não é isso? Foi no INSPER. Mas, quando nós vamos para o projeto, a definição continua tão restrita quanto. Esse aqui é o ponto que eu acho que é relevante. Nesse julgamento aqui, nesse precedente do PIS e da COFINS, foi novamente estabelecido ou demonstrado o real entendimento do Supremo no que diz respeito à não cumulatividade. E é com este
com esta premissa que nós devemos debater as questões relativas à não cumulatividade, no que diz respeito à PEC 45 e à PEC 110, para justamente fazer com que a afirmativa do professor André, no sentido de que ainda há tempo, ela não se torne ultrapassada muito em breve. É isso que nós temos que fazer. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Brigagão. Já passo a palavra para o professor Tasso Lacerda Gama. Caríssimos amigos, é uma enorme alegria estar no solo das arcadas para falar ao lado de amigos brilhantes e de uma seletíssima plateia sobre um tema que me parece ser dos mais relevantes da contemporaneidade, especificamente o tema da não cumulatividade. Cumprimento, inicialmente, os meus queridos integrantes, colegas de mesa, Gustavo, André, Rodrigo, na pessoa de Thaís de Laurentiis, quebrando o protocolo, afinal de contas, hoje é o aniversário dela. Segundo, cumprimento essa diletíssima assistência na pessoa do seu presidente, professor Ricardo Maria de Oliveira, presidente do IBDT, do professor Luiz Eduardo Chueire, e também não posso deixar de fazer referência expressa ao professor Roque Antônio Carrasa, a Dani Brigagão, Paulo Aires Barreto, Felipe Renaud e tantos outros amigos que estão aqui. O tema que me coube falar é o tema 244. Já adianto, tema julgado pelo Supremo Tribunal Federal a favor do contribuinte. Mas se é um tema julgado a favor do contribuinte, por que insistir em falar sobre ele? Trata-se de um tema técnico, específico, mas, atendendo a recomendação do professor Luiz Eduardo Chueire, farei uma contextualização posterior, chamando a atenção para os possíveis desdobramentos que um tema assim técnico tem, não só para outros casos semelhantes, mas, em especial, para o momento que nós vivemos, em que, como muito bem disse, primeiro André, depois Gustavo, discutimos reforma tributária. O tema que me coube falar, então, primeiro, iniciando pela parte técnica. E eu não posso deixar de fazer uma ressalva metodológica. Na introdução de Filosofia do Direito, escrita por Hegel em 1821, está dito que a teoria tal qual o indivíduo é condicionada pelo seu tempo. A teoria registra o seu tempo em pensamentos. Mas, diferente do momento em que Hegel viveu, nós, hoje, no direito brasileiro, vivemos um momento onde não há uma teoria, mas muitas teorias. E o que eu gostaria de chamar a atenção para os senhores é que nós prestemos atenção em teorias que valorizam o direito, em detrimento de teorias que enfraquecem o direito. E essa é uma dualidade muito básica para que, didaticamente, a gente possa dar conta de um grande número de abordagens que um tema como essa complexidade tem hoje em dia. Que são teorias que valorizam o direito? Teorias que buscam ver força diretiva no texto constitucional, teorias que buscam assegurar a separação dos poderes para que cada um dos entes que compõem a federação desenvolvam a sua atividade e, mais do que isso, exista previsibilidade em relação ao contribuinte. Por outro lado, que são teorias que enfraquecem o direito. Teorias que buscam justificar alterações constitucionais e legislativas a partir de concepções como, por exemplo, vícios na alocação de recursos, ou seja, discursos econômicos para justificar a fundamentação de decisões jurídicas, seja no plano legislativo, seja no plano jurisdicional. E aqui há uma distinção muito importante. Uma coisa é a contextualização econômica fundamental.
Outra coisa muito distinta é fundamentar economicamente decisões jurídicas, afastando a força regulatória da Constituição, afastando a força regulatória da lei, e esse é um ponto muito importante que vai orientar, primeiro, a minha conversa na parte objetiva do meu trabalho e depois a minha conversa com os senhores na parte geral, que são recomendações extraídas do caso concreto para esse debate maior sobre não cumulatividade. Ponto de partida. O que versou o tema 244 do Supremo Tribunal Federal? O ponto discutido ali, essencialmente, é se era ou não constitucional o artigo 31 da Lei 10.865, que restringia que os créditos de bens adquiridos para incorporação no ativo imobilizado até abril de 2004 não poderiam ser aproveitados. Imediatamente ao ser publicado essa lei, que estabelecia uma restrição em relação à clara permissão outorgada pela Lei 10.833, e se eu só tomar um pouquinho de água, que a voz está falhando. Agora sim, o ponto fundamental que estava sendo discutido ali, portanto, foi autorizada a tomada de crédito pelas duas leis que estabeleceram o PIS/COFINS não cumulativo sobre bens adquiridos para o ativo imobilizado. O que é um bem adquirido para o ativo imobilizado? São aqueles bens, como, por exemplo, máquinas, equipamentos e uma série de outros que não são gastos dentro do período de 365 dias. Ou seja, ativo imobilizado é aquele bem que você adquire que vai gerar receita ao longo do tempo por um período superior ao equivalente ao exercício financeiro. Nessas circunstâncias, a não cumulatividade varia. A não cumulatividade do IPI tem um tratamento, a não cumulatividade do ICMS tem outro tratamento, e a não cumulatividade do PIS e COFINS, em 2004, ainda não era consolidada, tal qual é hoje, para se ter certeza que há a possibilidade de apuração desse crédito. E aí, o que aconteceu? Uma lei vem no seu artigo 31 e diz: os contribuintes que adquiriram bens para o seu ativo imobilizado não poderão aproveitar crédito de PIS e COFINS. Mas que contribuintes? Aqueles contribuintes que adquiriram bens até abril de 2004. E aqui o ponto fundamental a ser discutido não é tanto a não cumulatividade, é essencialmente a igualdade. Porque a não cumulatividade do IPI não admite créditos sobre bens do ativo imobilizado. A do ICMS admite. Porém, a do PIS e COFINS, naquele momento, buscava variar. Ela poderia ter admitido ou não admitido. O grande problema, que foi o cerne do desfecho para essa discussão, não foi propriamente uma definição de não cumulatividade prévia. Foi a ausência de legitimidade no critério que fez uma distinção entre contribuintes que adquiriram antes de abril de 2004 e os contribuintes que adquiriram os mesmos produtos depois de abril de 2004. Então, o cerne da discussão, aquilo que foi a pedra de toque utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para reconhecer a inconstitucionalidade deste artigo, foi violação ao princípio da igualdade. O ponto digno de observação são os argumentos desenvolvidos por cada uma das partes. E aqui, boa parte do nosso trabalho, especialmente quando a gente discute casos concretos, tem que ver com estratégia argumentativa. Qual é o tipo de argumento que faz sentido, o tipo de argumento que não faz sentido. Dentro dessa perspectiva, o que os contribuintes apresentaram para alegar a inconstitucionalidade desse dispositivo especificamente? A apresentação dos contribuintes foi no sentido de que há, sim, uma determinação constitucional de não cumulatividade e não existe razão para distinguir contribuintes diante de uma questão temporal como aquela. O que se tornou inconstitucional foi a ilegitimidade do critério temporal que permitiu, até um determinado tempo, apurar crédito, depois desse determinado tempo, deixar de apurar crédito. Essa foi a razão fundamental da inconstitucionalidade. Segundo ponto, o que disse a Fazenda? A Fazenda trouxe uma linha de argumentação oposta.
no seguinte sentido: olha, quando se está discutindo não cumulatividade, está se discutindo um benefício fiscal. E como benefício fiscal, o poder público pode restringir da forma que melhor lhe aprouver. Há precedentes do Supremo, essa não é uma matéria resolvida, mas há precedentes do Supremo, inclusive, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não cumulatividade é uma técnica de apuração de tributo que não se confunde com incentivos tributários. Logo, há um conteúdo normativo a ser respeitado e, mais do que isso, viola a igualdade, porque os contribuintes estão em igualdade de condição. Não há razão nenhuma para se estabelecer uma distinção entre contribuintes que não estão em igualdade de condição. Vejam, a argumentação do contribuinte foi: não é benefício fiscal. A argumentação da Fazenda é benefício fiscal. E o Supremo Tribunal Federal acabou formando o entendimento de que não era benefício fiscal, de que violava a igualdade e que, por conta disso, deveria ser reconhecida a sua inconstitucionalidade. Temos, portanto, um ganho de causa para o contribuinte, temos, portanto, assegurada o pleno aproveitamento de créditos sobre bens adquiridos para incorporar o ativo imobilizado. Como isso funciona? Os bens, por uso ou obsolescência, perdem valor ao longo do tempo. Essa perda de valor gera uma despesa, sobre essa despesa se apura o crédito de PIS e COFINS. Essa é uma parte técnica muito importante. Mas, a partir desse julgado, nós podemos extrair algumas consequências gerais muito importantes. Primeira discussão. Toda essa discussão foi feita em cima de argumentos jurídicos. Em momento nenhum se levou questões de outra natureza, como, por exemplo, impacto de arrecadação ou distorções alocativas de investimento. E isso é de todo importante. Vivemos um momento hoje em que se discute reforma tributária, onde as linhas de argumentação trazidas para concretizar uma nova não cumulatividade levam em conta um sem número de argumentos que não têm legitimidade jurídica. E a grande questão de quando se não tem legitimidade jurídica, nessa sociedade onde nós tivemos um grande aumento da participação do discurso, de participação das pessoas que discutem reforma tributária, a reforma tributária, quando feita por Gilberto de Ulloa Canto, em 1965, e outros, inclusive integrantes dessa escola, eram reformas tributárias muito restritas, discutidas em gabinete, onde não tinha participação de um número maior de pessoas. Hoje, o número de pessoas que discute reforma tributária é muito grande, e esse número de pessoas muito grandes estão sujeitas a argumentações as mais variadas, como, por exemplo, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Como, por exemplo, existe muito custo na apropriação desses créditos, como, por exemplo, o sistema tributário brasileiro é muito complexo. Senhores, 98% dos CNPJs brasileiros apuram tributo no Simples Nacional. Toda discussão a respeito de tributação de não cumulatividade se restringe a 2%, 3% dos CNPJs, muito embora eles representem, reconheço, que eles representem 80% da riqueza nacional. Mas o que nós temos que prestar atenção fundamentalmente é que, neste caso concreto que nós discutimos, não veio da Constituição da República a complexidade. Não foi o texto constitucional que trouxe o elemento de complexidade. Quem trouxe o elemento de complexidade foi justamente a legislação que viu na restrição à tomada de crédito sobre bens adquiridos para o ativo imobilizado uma oportunidade de aumentar a arrecadação. É justamente esse o tipo de dificuldade para todos aqueles que adolecem no tema da tributação que precisam ser enfrentados hoje em dia. Escolher que tipo de argumento se apegar. E aí, quando eu falo que tipo de argumento se apegar, o que nós temos visto também nessa discussão de reforma tributária, de não cumulatividade, são discursos como, por exemplo, o da professora Isabel Derzi, que insiste em chamar a atenção para fundamentos do Estado de Direito, como a federação, ou discursos do professor Roque Antônio Carrasa, que insistem em chamar a atenção para a valoração
e o valor que o direito positivo constitucional ainda tem. Mesmo o professor Chueri, em oportunidades que nós tivemos para discutir esse tema, ele chama a atenção para a importância de que a discussão seja feita em termos jurídicos, ainda que ela tenha consequências econômicas muito significativas. Então, é um caso concreto, é um caso já julgado, é um caso onde o contribuinte saiu vencedor, o que é raro na composição do Supremo que nós temos hoje, mas é um caso que chama muita atenção para os argumentos que nós podemos ter para discutir não cumulatividade, pondo ênfase em argumentações jurídicas com assento constitucional, deixando de lado outras argumentações. Ainda recentemente, ontem mesmo, Rita Della Féria trouxe argumentações como em nenhum lugar do mundo se distingue alíquotas por setor. E nós tivemos a oportunidade de discutir na semana passada a variação de alíquotas efetivas que existem em vários lugares do mundo. Mesmo na Inglaterra, Gustavo Brigagão trouxe ontem as informações, existem 3 alíquotas que variam. E, senhores, ninguém paga alíquotas nominais. Todas as pessoas pagam alíquotas efetivas. O que eu quero dizer com isso? A alíquota nominal é o que está na lei, mas o tributo não cumulativo, ele é aquilo que é devido, menos aquilo de crédito que pode ser apurado nas etapas anteriores. Logo, a alíquota nominal é uma alegação que tem muito pouco valor. Ela serve mais para um debate de quem não sabe como PIS e COFINS, ICMS e IPI funcionam na sua apuração concreta. Um outro dado muito relevante que a gente observa nesses debates sobre não cumulatividade, o que aconteceu com os bancos, por exemplo, que insistem muitíssimo em afirmar: eu sou muito a favor da reforma tributária. Por quê? Porque eu não faço parte dessa reforma tributária, uma vez que o IVA não incide sobre spread bancário em canto nenhum do mundo. Temos, especificamente sobre isso, uma desoneração de PIS e COFINS da ordem de 35 bilhões ano. Temos, também com isso, uma desoneração de ISS que incide sobre uma série de serviços prestados pelo setor bancário Brasil afora, que não passaria mais a existir. Então, nesse momento, quais são as razões fundamentais? Simplificar o quê? Essas são as premissas que eu gostaria de chamar a atenção. E toda vez que eu ouço alguém argumentando com base de isso só existe no Brasil, lembrando sempre Mário Henrique Simons, só existe no Brasil e não é jabuticaba, é uma bobagem. Eu gostaria de afastar essa discussão e lembrar, já que estamos ao lado de Rui Barbosa, de uma frase sobre a argumentação muito importante. Vi todas as nações reunidas. Aprendi a não me envergonhar da minha. Todas elas juntas não são maior do que o direito e a justiça. Obrigado. Muito obrigado, professor Tasso Lacerda Gama. Passo agora a palavra à professora Thais de Laurentiis. Bom dia. Realmente estou comemorando meu aniversário. E eu estou dizendo isso. Obrigada, obrigada. Eu estou enfatizando isso com os senhores não porque eu quero os parabéns, apesar de muito obrigada, mas porque realmente é emocionante para mim estar aqui hoje, aqui no Salão Nobre, da nossa Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco. Quem conhece a minha história sabe que eu sou uma franciscana alucinada, né, professor Ricardo? Então, a primeira vez que eu sentei aqui, eu tinha 18 anos e eu vim ver a aula inaugural do professor Virgílio Afonso da Silva, como caloura aqui das Arcadas. E hoje eu volto, talvez eu me arrependa do que eu vou acabar de falar, porque eu vou dizer minha idade, mas eu estou fazendo 36 anos,
Então, foram mais 18 anos para eu chegar aqui na mesa de gente grande. Então, minha vida dobrou e minha responsabilidade também. E eu fico muito feliz com o convite do IBDT para estar aqui hoje falando com os senhores. A última vez que eu tive aqui foi para falar nesse salão nobre, mas na cadeirinha de castigo aqui, de quem está defendendo o doutorado. Então, hoje tem um gostinho muito especial mesmo. Tá? Então, agradecer mais uma vez ao professor Chueri, professor Ricardo Maris, todos os envolvidos no IBDT com esse super congresso e saudar os meus queridos colegas de mesa que, com muita maestria, já colocaram todas as questões professorais e críticas absolutamente importantes sobre o tema da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Então, para mim, ficou mais fácil. Eu vou falar de um caso, tá? Vou me ficar bastante restrita aqui ao meu propósito de hoje com os senhores. Eu vou falar sobre o tema... O que eu fiz aqui? Eu dei um play. É isso. O tema 304, julgado pelo Supremo. É um caso a respeito de tributação e sustentabilidade. É o caso dos créditos de sucateiros, como ficou conhecido por quem acompanhou o julgamento. Tá? O tema 304 tem origem no RE 607-109 do Paraná, onde o que estava sob julgamento? A inconstitucionalidade do artigo 47 da Lei 11.196. O que fazia esse dispositivo? Vedava o crédito de quem comprava sucata ou recicláveis. Tá? Então, era uma vedação desse direito ao crédito. E quem era a relatora desse caso era a ministra Rosa Weber. E ela traz um voto muito interessante, muito importante, enfatizando a lógica da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, dizendo, vejam só, o artigo 47 não está sozinho no mundo. Tem o artigo 48 da mesma lei, olha que loucura. E o artigo 48 diz o quê? Ele diz que a contribuição ao PIS e à COFINS está suspensa pelos sucateiros, pelas cooperativas de reciclagem, por quem vende esses produtos. Então, pela lógica básica da nossa não cumulatividade, ressalvadas todas as críticas que foram muito bem colocadas aqui hoje, se não teve pagamento por quem vende o produto, não pode dar crédito para quem compra esse mesmo produto. Tão simples quanto isso, eu, enquanto conselheira do CARF, julgaria dessa forma, até porque eu tenho a súmula CARF número 2, que me impede de falar sobre inconstitucionalidade de lei. Mas a gente está falando de Supremo. Então, a coisa foi muito mais além, como deveria ir mesmo. Veio o voto do ministro Gilmar Mendes, divergente, dizendo, tudo bem, a lógica da não cumulatividade é essa, só que, e daí isso que é maravilhoso do voto dele, ele dá uma voadora assim, em todos os tributaristas, porque é triste admitir isso, mas é verdade, a não cumulatividade não faz sentido. Tá? Então, vamos assumir que a não cumulatividade do PIS e da COFINS não faz sentido. Por quê? Porque não é sempre que a apropriação do crédito vai corresponder ao que foi pago na cadeia no elo antecedente da cadeia. Então, por exemplo, eu tenho alguém do sistema não cumulativo, apuração lucro real, que está comprando um produto, mas quem vendeu era do lucro presumido, então ele apurou PIS/COFINS na sistemática cumulativa, ele pagou menos PIS/COFINS do que eu vou tomar de crédito. Então, assim, essa matemática clara não existe na prática. Tá? E tem mais, ele apresenta as contas, né, de como a sistemática criada pela lei fazia com que as cadeias ecologicamente sustentáveis ficassem mais oneradas do que as cadeias extrativas normais, que se comprava produtos extraídos da natureza. E isso não faz o menor sentido quando a gente está falando de princípios constitucionais, mais especificamente isonomia tributária, proteção ao meio ambiente, muito fortemente, e a valorização do trabalho humano. Tá? Mas qual que é o
paranauê que aconteceu nesse julgamento que faz com que ele seja absolutamente interessante. Não feliz em julgar inconstitucional a vedação ao crédito, tá? Por quem compra a sucata, por entender pela violação de todos esses princípios constitucionais, o ministro Gilmar Mendes disse, tá bom, só que, daí volta a questão, a contribuição ao PIS e COFINS, a sua não cumulatividade tem uma lógica. Então, se eu não dou o direito ao crédito, se eu estou dando o direito ao crédito, né, porque eu estou julgando inconstitucional a vedação que existia, a apropriação do crédito. Então, se eu dou o direito ao crédito, quem está vendendo a mercadoria tem que pagar. Então, por arrastamento, foi julgado inconstitucional o artigo 48 dessa mesma lei, que trazia essa suspensão, entre aspas. Entre aspas, por quê? Porque, na verdade, era uma isenção. Tá? Então, ao fim e ao cabo, o que aconteceu foi a declaração de inconstitucionalidade dos 2 dispositivos. Então, o que a gente tem hoje é uma cadeia ecologicamente sustentável, em que os sucateiros, as cooperativas de materiais recicláveis, agora têm que pagar PIS e COFINS. Tá bem? E quem compra tem direito ao crédito. Então, a pergunta que eu coloco para os senhores é, precisava ter julgado inconstitucional a suspensão? Isso não estava no pedido, tá? O doutor Ivan Alegretti está aqui, ele foi um dos patronos responsáveis pelo caso. A petição inicial, desde o começo do processo, que deu origem ao tema 304, pedia a declaração de constitucionalidade do artigo 47. E foi isso que acabou acontecendo. A gente poderia conversar muito sobre isso em termos de não cumulatividade, mas eu acabei fazendo um recorte aqui para vocês para falar mais sobre sustentabilidade. Tá? Mas qual que é a resposta inicial a ser dada a essa pergunta? Está certo o julgamento do Supremo, se a gente fosse ficar, no arroz com feijão. Por quê? Porque as leis 10.637 e 10.833, a lógica delas é justamente que, se há uma isenção de PIS e COFINS, quem adquire o produto não tem direito ao crédito. Isso está no artigo 3º, parágrafo 2º. Tá? Então, isso é muito tranquilo. E era isso que estava sob julgamento em termos de lógica dessas contribuições. E o próprio Supremo, no tema 756, que o doutor Gustavo muito bem tratou aqui, disse que, tudo bem, tem um conteúdo mínimo da não cumulatividade na Constituição, um conteúdo semântico, só que a regulamentação fica a cargo da lei. E a lei falou que é assim, então é assim que a gente vai seguir a coisa. Então, é muito louco, porque se a gente for reparar, ao fim e ao cabo... passei. O voto da ministra Rosa Weber e o voto do ministro Gilmar Mendes são convergentes nisso, quando eles falam, tem que ter uma lógica. Ou você paga e dá direito ao crédito, ou você não paga e não tem direito ao crédito. Né? Então, agora vamos pensar essa pergunta que eu fiz para os senhores sobre o prisma da sustentabilidade, que é urgente. É urgente, assim. Gente, vamos parar de ser hipócrita. Assim, o nosso planeta vai mal. A gente tem que pensar nele a toda hora, em todo momento. Esse não era o momento de pensar mais nele. Tá? Então, do ponto de vista internacional, o que a gente tem? Desde os anos 70, a ONU preocupadíssima, fazendo conferências justamente sobre o desenvolvimento e meio ambiente humano sustentável. Tá? Isso foi reafirmado no Rio 92 com muita força, em razão dos países. A gente teve no Rio 92, gente, 175 países participando da conferência e assinando uma série de documentos internacionais a respeito da questão da sustentabilidade. Entre eles, a Agenda 21. Tá? Mais recentemente, a gente teve a COP 2015, tá? Em que a ONU, mais uma vez, reafirmou a importância do desenvolvimento humano, sempre pensando na sustentabilidade. E, nessa oportunidade, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Olha lá. Nessa oportunidade, os países membros da ONU se comprometeram com uma meta muito precisa, o que é muito bacana. Tá? É essa meta de manter o aumento das temperaturas bem abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Tá? Parece ousado, mas é o mínimo que a gente precisa para não explodir. Tá?
basicamente. Então, assim, isso é muito importante. Esse é o contexto internacional que a gente vive a respeito de sustentabilidade. Agora, o contexto constitucional. Como a gente vê isso no Brasil? A gente vê isso claramente internalizado, mesmo a gente tendo uma Constituição dos anos 80, então, pré-Rio 92. A gente tem no artigo 220, a gente tem, tanto nos artigos 225, como 170, quando em relação às competências dos entes federados, vários pontos que declaram a fundamentabilidade do direito ambiental. Tá? É direito fundamental coletivo de terceira geração, portanto, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. No artigo 225 está escrito que o poder público tem que, é seu dever, preservar o meio ambiente. No artigo 170, que fala da ordem econômica, fala especificamente de dar um tratamento diferenciado para os produtos, pensando sempre na proteção ambiental. Tá? E, além disso, a gente tem a competência comum dos entes federados de legislar sempre no sentido de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Contexto tributário. Gente, o professor Chueri fala desde sempre, todo mundo sabe, todo tributo tem algum fim extrafiscal, tem caráter extrafiscal. Tá? Então, vamos parar de pensar como se fosse direito ambiental de um lado e direito tributário do outro. Tá? A gente tem que começar a pensar os tributos, sempre com finalidade extrafiscal, sempre com vistas à sustentabilidade. Tá? Os tributos são instrumentos para trazer a proteção ao meio ambiente. A gente não vai ter uma reforma verde tão cedo. A gente que discute reforma tributária, ninguém fala sobre a utilização de tributo como instrumento de sustentabilidade. Então, sendo muito pouco utópica, é com o que a gente tem, seja agora ou seja depois de uma reforma tributária, com os tributos que existem, que a gente precisa dar inteligência para eles, sempre no sentido de proteção ao meio ambiente. Tá? Sempre lembrando que, quando a gente faz isso, a gente tem o famoso duplo dividendo, porque, além da arrecadação, a gente vai ter efeitos positivos do bem-estar na adoção de tributos mais sustentáveis e eficientes. Então, eu refaço a pergunta para os senhores, depois de apresentar esse contexto internacional, constitucional e tributário a respeito de sustentabilidade. Precisava o Supremo ter declarado inconstitucional a suspensão da contribuição e do PIS e COFINS dos sucateiros? Do meu ponto de vista, não. Tá? Inclusive, desculpa, doutor Tássio, mas eu vou falar aqui uma questão do ponto de vista econômico e não jurídico. Tá? O produto da cadeia ecologicamente sustentável, quando ele foi matéria-prima extrativa vegetal, ele foi tributado. Então, depois ele foi reciclado, ou se tornou sucata, e aí ele seria tributado novamente. Tá? Além disso, tem várias questões importantes a respeito desse ponto. Aqui. Gente, eu pulei tudo aqui, o que eu fiz? Saiu andando sozinho? Tá. Obrigada. Gente, o professor Chueli falou que estou super bem. Ele fala isso desde que eu era aluna de graduação. Tenho muito orgulho disso. Para frente aqui. Então, e do ponto de vista
desse setor econômico especificamente, na verdade, é muito marginalizado, gente. O setor econômico da sucata e dos recicláveis é muito informal. Se a gente vai à exposição de motivos da Lei 11.196, ela fala que a suspensão, que na verdade é uma isenção, levava em conta essa situação desse setor específico. E agora essas pessoas têm que pagar PIS/COFINS. Tá? E essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de passar o valor do PIS/COFINS no preço para quem compra, tá? Justamente por ser ainda um elo da cadeia muito marginalizado. Tá? E, é claro, tem a crítica do ponto de vista de proteção do meio ambiente propriamente dito. Tá? Como eu disse aqui, todo tributo tem fim extrafiscal. Todo tributo pode ser utilizado como instrumento de sustentabilidade. Por que a gente vai fechar os olhos para o PIS e para a COFINS? Tá? O STF merecia aqui ter dado um tratamento diferenciado. E, por favor, não pensem que eu sou louca. Tá? Eu não estou oferecendo uma solução pouquíssimo ortodoxa aqui. O Supremo já fez isso. Tá? Estou citando, na verdade, o caso da Zona Franca de Manaus, do IPI. O que ele fez aqui? Quebrar a lógica da não cumulatividade do IPI, que ainda é mais restrita, né, como a gente discutiu muito, do que com relação ao PIS para COFINS, e falou, tudo bem que quem está na Zona Franca não paga IPI na saída, eu vou manter o crédito de quem compra. Por quê? Porque a Constituição Federal coloca entre ali os direitos fundamentais a necessidade de desenvolvimento das regiões brasileiras, da diminuição da desigualdade regional. Então, nesse caso, o Supremo foi bold, digamos assim, e teve essa coragem de manter o crédito, muito embora não houvesse pagamento no elo antecedente da cadeia. Poderia ter feito aqui a mesma coisa, talvez, no meu ponto de vista, até com mais facilidade do que no caso da Zona Franca de Manaus. Tá? Então, trago já aqui as minhas conclusões para os senhores. Deveria, sim, ter sido mantida a suspensão, embora declarada inconstitucional a vedação do direito ao crédito de quem compra sucata e recicláveis. O único ministro que votou nesse sentido foi o ministro Dias Toffoli. Então, foi pior que a Alemanha versus Brasil, foi 10-1 aqui. Ele, no CARF fica certinho, fica 7-1 quando a gente vota sozinho, no Supremo é mais grave. Então, assim, ele votou sozinho, a maioria dos ministros acompanharam o raciocínio do ministro Gilmar Mendes. Se tivesse sido julgado dessa forma, a gente veria, de fato, garantido um tratamento diferenciado para as cadeias economicamente sustentáveis. Tá? Então, o que eu estou propondo aqui, em termos de quem fala bem o juridiquês de controle jurisdicional da igualdade? Que o Supremo tivesse feito aqui uma sentença reparatória por diferenciação. Tá? Por quê? Porque essa cadeia é ecologicamente sustentável, então ela merece um tratamento diferenciado. Isso que seria o princípio da isonomia aqui. Tá? Tratar diferentemente os iguais na medida de sua desigualdade. Porque ele é tão melhor que ele merece esse tratamento desigual. O que o Supremo fez foi tentar equiparar numa sentença de diferenciação por equiparação, e não era esse o caso aqui. Tá? Foram opostos embargos, mas o julgamento aí tá feito, eu acho muito difícil que a gente tenha algo diferente do que já essa decisão, mas vamos falar mais sobre reforma tributária verde, sustentabilidade, além de todos os outros elementos tão importantes que foram colocados aqui pelos meus colegas de painel. Com isso, agradeço mais uma vez pela oportunidade, não quero brigar com o horário de almoço de vocês, então termino por aqui. Obrigada. Bom, muito obrigado, Thaís. Mais uma vez agradecendo a presença de todos até esse momento, agradecendo os meus colegas aqui de mesa, professores. Nós já estamos aí no avançar da hora, todo mundo já com a barriga roncando. Então, vamos seguir para o nosso almoço. Muito obrigado, pessoal.